Existe um elemento no mangá de Jujutsu Kaisen pouco comentado, mesmo sendo uma das coisas mais importantes para a obra. E eu me refiro ao quão trágico esse mundo é. Um mundo onde feiticeiros e maldições batalham de maneira incansável há gerações, gera danos incalculáveis a cada pessoa inserida no meio desse sistema. Feiticeiros que arriscam as vidas dia após dia, um por um, tudo com um propósito maior em mente. Porém, o que poucos percebem é que mesmo vivendo em um mundo ruim, os feiticeiros ainda assim conseguem se erguer e superar as suas adversidades. Hoje nós viemos aqui não apenas para falar das tragédias, mas principalmente trazer as mensagens, o que esses feiticeiros aprenderam e o que eles ensinam para finalmente superarem suas dificuldades e o mundo ruim em que viviam. E pra gente começar, tem um exemplo perfeito de uma personagem que vivenciou esse mundo ruim na própria pele. Mesmo você querendo tanto ser forte, dando o máximo de si a ponto de até vomitar sangue, não faz sentido. Porque eu não quero ser forte. Você não ter uma técnica amaldiçoada e eu ter não faz sentido. Enquanto eu estiver aqui, Maki, você sempre será incompleta. Eu já entendi. Então volta. Eu vou deixar isso com você. O resto você pode jogar fora. Eu vou levar comigo a energia amaldiçoada e todo o resto. Só me promete uma coisa. Destrua tudo. É tudinho, tá bom, maninha? Você já esperou que alguém viesse te salvar? Que sua família finalmente reconhecesse? Que o mundo fosse justo com você? Maki Zenin também esperou, até perceber a verdade mais brutal e libertadora de todas. Ninguém vem te salvar. Maki nasceu com tudo contra ela. Em uma família obcecada por poder e energia amaldiçoada, ela nasceu sem nenhuma dessas coisas. Era como nascer em uma família de gênios da música sendo completamente surdo. Ela não nasceu em uma família comum. O clã Zenin é uma das 3 grandes famílias de feiticeiros, e para eles, você só tem valor se tiver poder. Maki poderia ter se conformado com a existência servil que queriam para ela, mas ela escolheu o caminho mais difícil, provar que eles estavam errados. E essa é a primeira lição brutal sobre autossuficiência. A primeira armadilha que te prende é esperar que os outros reconheçam seu valor. Maki passou anos buscando provar algo para uma família que nunca iria validá-la, porque o sistema foi construído para mantê-la embaixo. Quantas pessoas você conhece que passam a vida inteira tentando provar algo para pais que nunca vão estar satisfeitos, para um chefe que nunca vai te promover, para uma sociedade que criou padrões impossíveis? O despertar de Maki acontece quando ela percebe que não precisava da aprovação de ninguém. Ela só precisava ser forte o suficiente para que a opinião dele se tornasse relevante. Isso não é arrogância, é libertação. Quando você para de buscar validação, você finalmente consegue construir algo real. Todo mundo tem limitações. A diferença entre quem prospera e quem estagna não está na ausência de desvantagens, está em como você lida com elas. Maki não tinha energia amaldiçoada, então ela se tornou a melhor lutadora corpo a corpo. Maki não podia usar técnicas, então ela dominou todas as armas amaldiçoadas existentes. Enquanto a maioria das pessoas fica se remoendo sobre o que não tem, pessoas autossuficientes fazem um inventário frio do que tem e maximizam isso ao máximo. A fraqueza dela forçou uma especialização que a maioria nunca precisaria desenvolver. Enquanto outros feiticeiros confiavam em suas técnicas inatas, Maki foi obrigada a desenvolver fundamentos sólidos, condicionamento físico extremo, domínio de armas, estratégia de combate e leitura de oponentes para compensar suas desvantagens. Você não tem dinheiro para uma faculdade cara? Aprenda sozinho. Você não tem networking? Construa habilidades tão sólidas que as pessoas precisem de você e seja elas que te procurem, não que você precise as procurar. Você não nasceu com vantagens? Trabalhe incansavelmente enquanto os outros se divertem. É fácil ser vítima das circunstâncias, porque se suas limitações são a razão do seu fracasso, você sente que não tem culpa do seu próprio fracasso. Você terceiriza responsabilidades para não ter que carregar o peso da culpa, mas o preço que você paga é ter que viver uma vida medíocre. Mas Maki não faz isso.
isso, ela faz o oposto. Ela assumiu responsabilidade total por uma situação que ela não criou. Ela olhou para essa situação e tomou uma decisão consciente de assumir 100% da responsabilidade pelo seu futuro, mesmo que ela não tenha escolhido nascer daquela forma em um clã que não a reconhecia. Maki entendeu que era melhor carregar o peso da responsabilidade e ter poder sobre seu destino do que viver presa na impotência. Só que crescimento real é solitário. Quando Maki decide se tornar forte de verdade, ela não tem ninguém. Ela treina sozinha, luta sozinha, toma decisões difíceis sozinha, e depois do massacre do clã Zenin, ela carrega o peso dessas escolhas completamente sozinha. Quando você decide ser autossuficiente de verdade, você vai perceber que muitas pessoas ao seu redor não estão prontas para esse nível de comprometimento. Elas vão te achar obsessivo, intenso demais, ambicioso demais, e elas estão certas. Você vai ser intenso porque crescimento intenso requer intensidade. Maki perde Mai, a única pessoa que realmente entendia sua dor. E o que ela faz com essa perda devastadora? Ela transformou em combustível. A última conversa delas, o último presente de Mai, se tornou o impulso final para Maki transcender completamente suas limitações. Isso é autossuficiência no nível mais profundo, a capacidade de continuar mesmo quando você perde tudo, mesmo quando não há ninguém torcendo por você, mesmo quando a jornada dói mais do que você imaginou que fosse possível. Só que a autossuficiência não significa fazer tudo sozinho, significa não depender que outros façam por você. Maki tem aliados, ela treina com outros, ela assume um papel de mentora com Yuta, mas ela não precisa deles para existir. Ela escolhe essas conexões conscientemente, não como uma necessidade. Na vida real isso significa construir sua própria estabilidade financeira, emocional e psicológica primeiro. Depois desenvolva relacionamentos quando puder oferecer algo, não por carência ou dependência. Seja alguém que agrega valor, não que extrai valor dos outros. As melhores relações acontecem entre pessoas autossuficientes, porque elas estão juntas por escolha, não por carência. Maki nos ensina que o maior poder não vem de ter tudo desde o começo, vem de você construir e alcançar seus objetivos, mesmo quando ninguém acredita. Porque ninguém vai te salvar ou fazer por você. Se torne o tipo de pessoa que não precisa ser salva. Se torne o tipo de pessoa que é capaz de alcançar aquilo que quer. Não é sobre nunca precisar de ninguém, é sobre ter a capacidade de sobreviver sozinho quando não tiver ninguém. Então, como você continua sendo uma feiticeira Jujutsu, Maki? Por causa da minha personalidade ruim, eu quero voltar pra casa como uma feiticeira Jujutsu de primeira classe e surpreender a todos da casa. Então, eu irei destruir o clã Zenin por dentro. Que foi? É só que é bem a sua cara, Maki. Eu quero me tornar alguém como você. Eu quero viver tão vividamente e honestamente como você. Existe uma frase que diz: o amor e o ódio são dois lados da mesma moeda. Mas talvez a gente tenha entendido isso errado. Talvez não sejam dois lados. Talvez sejam a mesma energia em intensidades diferentes. Você já percebeu como a mesma pessoa que você ama é a única capaz de despertar o seu pior ódio? Porque o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. E quem ama demais nunca é indiferente. A história de Yuto Kotsu em Jujutsu Kaisen não é sobre um feiticeiro forte, é sobre um garoto que não conseguiu aceitar a perda e transformou o amor em maldição. O amor e o ódio não são opostos, eles são extremos de um mesmo vínculo. O psicanalista Jacques Lacan chamou isso de amódio, quando o amor e o ódio coexistem na mesma relação, porque você só odeia aquilo que ainda importa. Você só sente raiva de quem já foi importante. Indiferença é o verdadeiro vazio. Yuta amava Rika, mas quando ela morreu, o amor dele não soube se transformar. Ele não aceitou, ele não elaborou o luto, ele segurou. E às vezes, segurar é o ato mais egoísta que existe. E vamos ser humanos aqui. Quantas vezes você já manteve alguém na sua vida não porque era saudável, mas porque tinha medo de ficar sozinho? Quantas vezes você já reviveu mensagens antigas, já implorou por mais uma chance, já prometeu mudar tudo, só pra não perder? O que aconteceu com o Yuta não é fantasia, é dependência emocional. Ele não amaldiçoou a Rika por ódio, ele amaldiçoou porque não suportava o vazio. E quando o amor não aceita o fim, ele vira prisão. Todo mundo dizia, Rika é maldição. Mas a verdade mais dolorosa, porque a maldição era o apego. Yuta amava Rika, mas ao mesmo tempo ele se odiava por mantê-la presa. Esse é o espectro.
Amor que vira culpa, culpa que vira autopunição, autopunição que vira poder destrutivo. A moeda gira, mas continua sendo a mesma moeda. Você já sentiu isso? Amar alguém e se culpar por não ter sido o suficiente. E esse sentimento ele não vira indiferença, ele vira obsessão. Yuta se torna extremamente forte, mas não por ambição, não por ego. Ele se torna forte porque ele está quebrado. E existe algo perigoso nisso, porque a dor ela dá poder. Mas se você não souber lidar com ela, ela te transforma em algo que você nunca quis ser. Tem gente que usa a dor para machucar os outros. Yuta escolheu usar para proteger. E isso muda tudo. Ele não queria ser o mais forte. Ele queria não perder mais ninguém. Isso é humano, isso é vulnerável, isso é real. Existe uma diferença brutal entre amar e possuir. Porque possuir é dizer, fica comigo porque eu preciso de você. Amar é dizer, eu te deixo ir, mesmo que doa. Yuta só amadurece quando ele entende isso. Quando ele percebe que manter a Rika ali não era mais amor, era medo. E amar alguém não é transformar essa pessoa na razão da sua existência. Porque quando ela vai embora, você deixa de existir junto. E quantas relações hoje são maldições disfarçadas de amor? Quantas pessoas vivem presas ao passado? Quantas ainda não conseguem seguir em frente porque ainda amam e odeiam ao mesmo tempo? Isso é o espectro, isso é o amódio. Não é contradição, é intensidade. E talvez o maior erro da gente seja achar que amar demais é virtude. Amar demais sem maturidade é perigoso, porque você transforma o outro no seu único motivo de respirar. E ninguém aguenta carregar esse peso. E o momento mais forte do Yuta não é quando ele tá lutando, é quando ele liberta, quando ele entende que o verdadeiro amor não aprisiona. Ele aceita a perda, ele aceita a dor, ele aceita que amar não é impedir o outro de partir, é querer bem, mesmo que seja longe de você. E isso dói muito, mas cura. Talvez o que te destrói não seja o amor, seja o medo de ficar sozinho, o medo de não ser suficiente, o medo de perder. Yuta nos ensina que o amor pode virar maldição, mas também ele pode virar força. Isso tudo depende de como você escolhe amar. Então eu te pergunto, você ama ou apenas tem medo de perder? Porque no fim, o verdadeiro oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. E enquanto você ainda sente, ainda existe chance de crescer. Eu também vou pra lá. Volta. Cadê a honra de vocês, feiticeiros de hoje em dia? Nem pense em atrapalhar essa luta. No mínimo, você não vai ser o próximo. Jujutsu Kaisen traz à tona algumas vezes uma discussão sobre o sentimento de solidão, especificamente para os mais fortes. Porém, existe um personagem na obra que traz essa discussão de uma forma diferente dos outros. Isso porque ele não só fala sobre solidão, ele também ressalta um passo além disso, a desconexão. Esse personagem é Hajime Kashimo, e é por isso que eu resolvi trazer ele aqui pra gente conversar um pouco sobre esse assunto. Hajime Kashimo era um feiticeiro da Era Edo, sendo considerado o mais forte. Pouco se sabe sobre seu passado, mas pro que vamos falar aqui, isso pouco importa. Afinal, na obra vemos o dilema passado pelo seu personagem, e que reflete uma questão específica muito presente em muitas pessoas na vida real. O Hajime viveu de forma solitária durante toda a sua vida, muito possivelmente por opção própria, muito pelo contexto onde ele se encontrava, e pela sua personalidade ele vivia apenas pelas batalhas, lutava dia após dia contra os mais variados oponentes, dos mais fortes aos mais fracos. Todos queriam testar a sua força contra o Hajime, porque ele era o mais forte. No entanto, ao mesmo tempo, o Hajime se sentia insatisfeito, não com a sua posição, com sua vida ou com seu poder, mas sim com sua solidão. Hajime se sentia sozinho, tinha dificuldades em compreender o amor à sua volta, o que fazia as pessoas o perseguirem para lutar. Por que as pessoas ansiavam tanto pelo reconhecimento dele? Essa solidão levou ele a uma desconexão da realidade. O Hajime não conseguia mais sentir ou se importar com outros conceitos relevantes, não conseguia mais construir laços, sentir emoções fortes, como amor, ódio ou entusiasmo, com exceção de um momento em específico, os momentos onde ele luta. Para o Hajime, lutas são mais do que combates, são formas de conexão,
momentos onde ele consegue sentir os seus sentimentos ao máximo. A solidão é um sentimento angustiante. Ela corrói, destrói e, principalmente, não deixa nada para trás além de restos do que um dia existiu. É algo simplesmente atormentador. É achar que ninguém te entende, que o mundo é um lugar estranho e que não existe um lugar de conforto para você. A solidão consome os pensamentos de centenas de pessoas todos os dias. Porém, existe uma saída para esse sofrimento. Uma que inclusive a obra de Jujutsu Kaisen explora de uma forma sublime: a solitude. A solitude não é solidão, ela é felicidade em meio ao vazio, o ponto onde o indivíduo escapa da tristeza e encontra felicidade, confiança e significado na própria companhia e no fato de viver sozinho. Hajime Kashima é um exemplo ideal desse sentimento, alguém que mesmo sozinho não vivia afundado na melancolia por estar sozinho, mas carregava em si uma mágoa específica, ou uma pergunta que perpetuava na sua mente e que ele morreu sem saber a resposta. Por quê? Por que o Hajime era solitário? Essa era a pergunta que pairava sobre a mente dele. Durante a primeira vida do Hajime, ele viveu pelos combates, pelo seu título de mais forte, pela sua própria glória. Porém, um arrependimento se mantinha, a dúvida sobre sua natureza. Sua força o levou até sua solidão o desconectou da realidade à sua volta, e essa desconexão é demonstrada na obra por meio de muitos aspectos, como seu comportamento pouco empático e cada vez mais vidrado em combates, pois esse era o método que o fazia entender o mundo à sua volta. Graças a isso, ele encontrou satisfação na solidão, a solitude, mas a dúvida continuava, e por isso ele decide vir até os dias atuais. Se no passado Hajime agia em prol da própria glória, no presente ele age em prol da sua resposta, o motivo da sua desconexão, a verdadeira razão para sua força. Para isso, Hajime busca Sukuna, alguém que ele acreditava ter as respostas justamente por ser o mais forte. Diferente dos outros reencarnados do jogo do abate, o Hajime agia apenas em prol disso, sem sequer se importar com as consequências físicas. Isso porque ele ficou tão vidrado no objetivo, tão concentrado no sentimento de encontrar a sua resposta, que pouco importava como ele ficaria. Por isso Hajime não só arrisca, como também dá a sua própria vida por esse objetivo. O Hajime, no fim, acha a sua resposta. E sinceramente o que ela é ao certo é irrelevante aqui, porque o ponto que eu quero trazer é outro. Obviamente, na vida real, nós não somos como o Hajime. Nós não temos como ganhar uma segunda chance para achar as respostas que a gente não consegue achar. Por isso a desconexão soa de forma tão desesperadora. Porém, a história do Hajime também traz a solução para esse problema. A solidão é, na minha opinião, o pior sentimento que uma pessoa pode sentir, porque ela é um dos únicos sentimentos capazes de destruir o seu psicológico sem piedade, vindo por pensamentos do próprio indivíduo, da própria pessoa que sofre por ela. Muitas pessoas acham que podem curar sua solidão ou desconexão apenas construindo uma carreira bem-sucedida ou indo atrás de amor. Mas a solução pode ser muito mais prática do que parece, porque achar a solitude, o significado no vazio, a ponte da desconexão de volta à realidade, é algo que você pode encontrar dentro de si, às vezes concentrado em um objetivo como Hajime, que buscava achar uma resposta de uma pergunta interna, ou em outras, apenas viver a sua vida sem se importar com nada à sua volta, assim como fazia Ryomen Sukuna. Nós somos amados simplesmente por sermos fortes, e respondemos isso com amor. Ainda assim você lamenta por ter sido solitário. Foi por isso que eu te chamei de extravagante. E está satisfeito com isso? Já que é assim, por que chegou ao ponto de esculpir a sua alma em um objeto amaldiçoado para atravessar as eras? É justamente por eu compreender que eu posso dizer com toda certeza: o amor é inútil. Eu nunca pensei em me sentir culpado por conta de outra pessoa. Eu como quando quero comer. Se são irritantes, eu apenas os mato. Se são interessantes, eu brinco com eles. Eu vivo baseado nos meus próprios valores. Não conseguir mensurá-los é problema de vocês. Isso vai acabar te deixando muito entediado. É justamente o contrário. Eu gosto dos seres humanos. São efêmeros, mas diversificados. O suficiente para saborear com calma e passar o tempo até a hora da morte. Implacável. Ryomen Sukuna, assim como a maioria dos vilões finais em obra shounen, é simplesmente implacável.
Uma força da natureza aberrante, praticamente absoluta, capaz de fazer catástrofes amaldiçoadas se ajoelharem, de brincar com a vida dos outros como se tivessem um jogo, totalmente orgulhoso de si e sem medo de absolutamente nada. Talvez você pense que somente vilões podem exercer essa confiança, talvez você pense que isso é irreal, mas existem pessoas no mundo, na vida, nesse exato momento, desfrutando do que é ser como Sukuna, do que é fazer as pessoas vibrarem somente de ouvir o seu nome, de não temer nem quem tem o título de o melhor, de o mais forte, desfrutando de ser implacável. E a chave está dentro de você. Presta atenção, você já se deu conta que a maior parte do sofrimento que experimentamos não vem do que acontece, mas da forma com que interpretamos o que aconteceu? É exatamente isso. A maioria das pessoas vivem como se as respostas, como se a felicidade, como se a paz estivesse no mundo finalmente te dando uma trégua. Mas, se fosse isso, pessoas ricas e de vida quase perfeita não acabariam com a própria vida. No dicionário, a definição de paz é o estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflitos ou inquietações. Ouça novamente. Estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflitos ou inquietações. E Homem Sukuna representa exatamente isso. Quando as pessoas o endeusam e o chamam de Rei das Maldições, ele não reage. Quando falam que as suas atitudes são desumanas, quando tudo desmorona ao seu redor, ele não reage. Quando ele se encontra com um adversário poderoso e alguém que até mesmo o provoca, diminuindo seu poder, ele não reage. Porque no final, nada disso importa. Nada do que as pessoas falam sobre você realmente importa. O que importa é o que você sabe dentro de si. Essa é a paz interior. Se alguém virar pra mim e falar: "Pô, Dantas, seu conteúdo é muito bom, parabéns", eu vou reagir: "Poxa, meu mano, muito obrigado". E se alguém agora vir até mim dizer: "Dantas, seu conteúdo tá muito ruim", eu vou dizer: "Por quê?". Se ela me der uma crítica construtiva, ótimo, eu vou absorver. Se ela falar que é ruim só por ser ruim, irmão, dane-se. O que isso muda na sua vida? Pensa comigo, irmãozinho. Há anos atrás, quando você era uma criança, provavelmente outra criança, mesmo que sem maldade, já falou algo ruim sobre, sei lá, algo que você estava vestindo. Mas me diz, que diferença isso faz? Que diferença isso fez na sua vida? Nenhuma. Tanto é que provavelmente você nem lembra. E talvez você tenha tido que pensar um pouco para se lembrar disso. E se você realmente lembra de alguma coisa assim do seu passado, se você lembra de alguém te zoando ou algo do tipo, irmão, é simplesmente porque você deu importância. Esquece essas coisas e segue em frente. É isso que muita gente ainda não entendeu. As palavras não têm poder nenhum sobre você. Você reagir e escolher absorver esses sentimentos é uma opção completamente sua, pois quando você ignora, quando você se blinda, aí sim você entende. Isso é ser implacável. A partir do momento em que você esquece os comentários, que você esquece que não te agrega em nada e foca só no que importa, aí sim você se torna implacável. Eu gosto muito de uma passagem de Bruce Lee que diz: "Você continuará sofrendo se tiver uma reação emocional a tudo que é dito a você. O verdadeiro poder é sentar e observar tudo com lógica. Se as palavras controlam você, isso significa que todos podem controlá-lo. Respire e permita que as coisas passem." Mas como fazer isso? Quando eu aprendi no estoicismo, pessoalmente foi muito fácil aplicar. Eu simplesmente via o que era útil ou não, e quando não era, eu ignorava e seguia em frente. Mas pra você, meu mano, eu vou ensinar da forma mais prática o que fazer. E a primeira coisa é usar os filtros de Sócrates: verdade, utilidade, importância. Supondo que alguém vire pra você agora e diga: "Irmão, você tá muito acima do peso." E aí, beleza, você tem 30 segundos para sentir o que você quiser, sem bancar o frio e calculista. Mas enquanto isso, enquanto você processa o sentimento, pense, primeiro, é verdade? Você realmente tá muito acima do peso ou é só a opinião da pessoa? Segundo, isso é útil? A pessoa te ofender ou simplesmente comentar de forma jogada ou alfinetando você serve de alguma coisa? Pessoalmente, irmão, se eu quero ver o melhor de um amigo que tá muito acima do peso, eu vou virar pra ele e falar:
Irmãozinho, você tem um corpo massa, cara. E se tu treinar, tu tem muito potencial. Então assim, cara, recomendação própria. Cuida da sua saúde. Se a pessoa simplesmente chegou te provocando, te xingando, te alfinetando, provavelmente ela só tá descontando as próprias frustrações dela em você. As próprias inseguranças dela mesma em você. Então, descarte. Terceiro, isso veio de alguém que importa? De quem veio isso? Veio de um cara que tá ainda mais acima do peso que você ou de uma pessoa que é insegura com o próprio corpo? É o que eu falei acima. Às vezes, as pessoas só querem descontar o que sentem em você. Se veio de alguém que falou de uma forma bacana ou de alguém que quer o seu bem, que recomendou você ir num médico, que recomendou você começar a treinar, cara, aí sim você se importa, porque essa pessoa quer o seu bem, essa pessoa tá sendo realista. Se não passarem pelo menos 2 filtros, descarte. Mas essas mudanças não vêm do dia pra noite. Você não vai deixar de se importar com as coisas, com as provocações de uma hora para outra. Isso demanda esforço, demanda comprometimento e prática. Porém, quando você dominar isso, se tornará alguém muito mais forte, muito mais maduro, alguém que as pessoas sentem a confiança e querem estar perto de você naturalmente. Esse é o caminho para ser implacável. Isso é impressionante. Mesmo com tão pouco tempo de experiência, ele cresce a um nível anormal. Isso sim é interessante. Não só o brilho intenso dessa sua lâmina, mas o seu talento bruto é equiparável ao de Satoru Gojo. Você provavelmente conhece a frase "com grandes poderes vem grandes responsabilidades". E se eu te dissesse que existe um personagem que entendeu ela perfeitamente, que não é o Tio Ben e nem o Homem-Aranha, mas sim um homem de 36 anos, exausto e cercado pela podridão do sistema, Hiromi Higuruma. E segundo o Google, responsabilidade é a capacidade de assumir as consequências de seus próprios atos ou atos alheios. A responsabilidade não é sobre seguir regras cegamente, é sobre o que você faz quando as regras falham. É sobre o peso de carregar a justiça nas costas quando o mundo ao seu redor é injusto. E ninguém entende melhor esse peso do que Higuruma. Quando aparece pela primeira vez no jogo do abate, ele tá dentro de uma banheira usando roupas. E quando é questionado por Itadori, ele simplesmente responde: "Você já tomou banho de roupas? É melhor do que parece". Mas é a sua segunda fala que faz a gente entender melhor o personagem. Recentemente eu parei de me importar com um monte de coisas. Então eu tô me desafiando a tentar algumas coisas novas que eu pensava que eram erradas. Antes de se tornar um feiticeiro Jujutsu, Higuruma era um advogado de defesa em um Japão onde a taxa de condenação é de 99%. Ou seja, o cara era o 1% que ainda acreditava que a verdade importava, tá ligado? Ele assumiu a responsabilidade de ser a voz de quem não tinha voz. Mas a responsabilidade tem um preço alto. Quando você se importa com tudo, cada injustiça do mundo se torna uma ferida pessoal. E Higuruma acreditava no que a psicologia chama de locus de controle interno. Ele acreditava que, se fizesse o seu trabalho com perfeição e encontrasse as provas certas, ele poderia mudar o destino. Foi então que ele assumiu o caso de Keita Oi, um garoto que tinha sido acusado de assassinato. E o Higuruma ele até chegou a vencer, ou pelo menos pensou que venceu. No momento em que a prova de inocência foi apresentada, o sistema simplesmente ignorou. O juiz, a promotoria, as pessoas, todos queriam um culpado e não a verdade. A cena do Higuruma despertando sua técnica amaldiçoada no tribunal e matando o juiz e o promotor não foi apenas um ato de vilania, foi o colapso de um homem que não conseguia mais carregar o peso de ser o único justo em um lugar sujo. E muitas vezes na nossa vida a gente presencia casos injustos ou coisas parecidas, tá ligado? Mas nem sempre optamos por seguir o caminho correto. E a pergunta é, por quê? A ciência explica que existe algo chamado de efeito espectador. Em vários experimentos foi provado que em um grupo as pessoas sentem menos responsabilidade de agir porque acham que alguém vai fazer algo. Quantas vezes você viu algo errado no seu grupo de amigos ou no seu cotidiano e ficou quieto porque não era sua função? Vamos supor que tá você e mais uns amigos na pracinha da outra cidade, tá ligado? Enquanto vocês estão lá de boa, um cara começa a agredir um moleque mais novo e mais pessoas começam a chegar na praça, mas ninguém faz nada. Você escolher não se intrometer, por mais que pareça conveniente, é você ser cúmplice do acontecido. Quando o moleque foi acusado, mano, lá no tribunal, qualquer advogado que não fosse o Higuruma teria deixado de lado e apenas aceitado.
Fosse qualquer outro cara, ele não iria contra o sistema, por mais que o sistema tivesse errado. Mas o Higuruma não, ele assumiu o risco e a responsabilidade de fazer o seu próprio julgamento. Existe um conceito chamado Extreme Ownership, que foi popularizado por John Willink, um ex-comandante dos Navy SEALs, e a ideia é bem simples. Tudo o que acontece sob o seu comando ou na sua vida é responsabilidade sua. Se um projeto falhou, a culpa é sua por não ter liderado bem. Se você tirou uma nota baixa, a culpa é sua por não ter estudado o suficiente. Ser responsável, mano, seja num time de futebol, num grupo de estudos ou até no seu emprego, significa dizer as 3 palavras mais difíceis da língua portuguesa. A culpa é minha. Quando você assume a culpa, você assume o controle, tá ligado? Tipo, se a culpa é do governo, você é só uma vítima. Mas se a culpa é sua, você tem o poder de consertar. Uma parada que aconteceu comigo, velho, é que eu senti isso na pele. Quando a gente tava preparando esse especial que você tá assistindo agora, todo mundo tinha combinado de colocar uma data pra todos entregarem o roteiro, pra gente poder revisar e tudo mais. Só que quando chegou no dia marcado, eu ainda não tinha terminado o meu. Pra ser sincero, eu nem tinha começado ainda. E eu podia colocar a culpa em coisas externas, como, eu não tive tempo, eu não tinha lido mangá, eu tava focado em outras coisas, etc. E claramente seria mentira, mas que poderia aliviar um pouco a minha barra, tá ligado? Só que em vez disso eu assumi a responsa. Eu fui lá e falei, pô galera, foi mal, eu não entreguei o roteiro por vacilo meu, prometo que vou tentar terminar o mais rápido possível e é isso. Eu confesso também que foi uma tentação gigante tentar culpar outra coisa pelo meu erro, mas assim como o Higuruma, eu percebi que enquanto eu culpasse as circunstâncias, eu era um prisioneiro delas. No momento em que eu disse a responsabilidade é minha, eu parei de sofrer pelo que aconteceu e comecei a agir sobre o que poderia acontecer depois. Tanto que todo esse acontecimento virou lição pra esse vídeo. Olha que ironia. Quando o Higuruma faz o julgamento e Itadori é acusado pelas mortes em Shibuya, ele confessa que ele matou essas pessoas e que não vai mentir e nem negar. Então ele é culpado e recebe pena de morte. Mas essa atitude do Itadori surpreende o Higuruma, porque a evidência do que aconteceu em Shibuya é apresentada pro Higuruma antes mesmo do julgamento começar. Ou seja, ele sabia que não foi o Yuji que matou aquelas pessoas, e sim o Sukuna dentro dele. Mesmo assim, o Yuji assumiu a responsabilidade por aquilo. E a lição que fica sobre isso é que a responsabilidade não é uma punição, ela é a sua liberdade. Enquanto você culpar o sistema, seus pais ou sua sorte, você vai ser um escravo das circunstâncias. No momento em que você assume a responsabilidade pela sua vida, você se torna o juiz do seu próprio destino. Higuruma passou a vida toda procurando por justiça em papéis e leis, mas a encontrou nos olhos de um garoto que aceitou morrer por algo que não poderia controlar, só pra não ter que mentir pra si mesmo. Não espere o sistema ser justo pra você ser íntegro, não espere o seu time ser perfeito pra você dar o seu melhor. Saia da banheira, tire as roupas encharcadas do passado e assuma o controle, porque no fim das contas, com grandes liberdades, vem responsabilidades ainda maiores.